Bom dia. Gostaria de agradecer ao MEC pela segunda vez, né, de organizar esse encontro, que para nós que estamos começando a usar o CRISPR como um instrumento é bem interessante porque a gente consegue conectar com os colegas e compartilhar nossas dúvidas e problemas. Então, o título, A Saga Continua, é porque eu trabalho no modelo animal, no modelo experimental que não é comum. Trabalho com embrião de galinha. E vocês vão ver que a utilização, nós encaramos, quer dizer, toda a honra e glória para fagos e bactérias, mas nós encaramos o CRISPR-Cas9 como uma ferramenta mesmo, assim como enzima de restrição e tacopolimerase, para nós é simplesmente mais uma ferramenta para atingir o nosso objetivo científico. E os problemas que eu vou apresentar para vocês que a gente tem enfrentado não tem a ver com o sistema, mas mais com a parte de aplicar no nosso modelo experimental. E eu acho que é de valer compartilhar isso com vocês, porque eu acho que quando se vocês quiserem aplicar no experimento de vocês essa ferramenta, talvez isso ajude vocês a pensar em como contornar seus próprios problemas. Então a saga continua, porque ano passado a gente tinha alguns problemas, a gente tentou resolver, a gente continua com alguns outros problemas que estamos enfrentando. Então, eu vou começar a minha apresentação dando um enfoque mais panorâmico, geral, sobre o CRISPR-Cas9, complementando o que o MEC falou, e depois vou entrar rapidamente no nosso problema, na nossa pergunta, mas sempre pensando na ferramenta CRISPR-Cas9. Então, o que acontece? Bom, quando ele surgiu, alguns anos atrás, teve todo esse barulho sobre, olha, nós temos instrumento para edição genômica, nós podemos agora mudar o genoma humano, claramente sempre a gente pensa em humanos, mas, na verdade, como o MEC mencionou, isso não é uma motivação recente, querer mudar o genoma. Isso tem acontecido já há bastante tempo e, na verdade, existiam já outros instrumentos capazes de fazer isso alguns anos atrás. E aí a pergunta é, por que será que... Então, aqui você tem o número de citações e por que será que o CRISPR, assim que ele surgiu, depois ele teve um salto e está cada vez mais sendo citado e utilizado em relação aos outros instrumentos. E eu vou explicar isso não tanto para falar sobre os instrumentos, mas para você entender por que ele torna a vida de quem quer mudar o genoma muito mais fácil. Então, aqui são os outros instrumentos que tinham, o TALEN e o Zinc Finger Nucleases. Os dois são enzimas que podem modificar da mesma forma que o CRISPR pode, modificar de forma direcionada o genoma, fazer edição genômica. Mas o que acontece é que eles são proteínas que reconhecem domínios. Então, cada vez que você quer mudar um trecho novo do DNA, você tem que fazer uma proteína nova. Isso era possível? Era. Tanto é que tinha alguns laboratórios fazendo isso, inclusive na área de biologia de desenvolvimento. Mas ele é difícil, porque requer que você desenhe os aminoácidos, construa uma proteína nova, e isso demorava um pouquinho. E aí seja o CRISPR. E eu vou dar um pouquinho mais de detalhe como é que ele funciona. Mas o CRISPR, você não muda a proteína. No CRISPR, você dá um pedaço do RNA guia, do sítio-alvo que você quer modificar. A enzima pega esse RNA guia e vai procurar no genoma o sítio correspondente. Então, eu gosto de fazer analogia, como eu falei para a Marilene agora, vou fazer analogia com um cachorro farejador, daqueles bons. Não cachorro de madame, cachorro de farejador. Então, o que você faz? Pelo menos em filme, né? Você vê, olha, tem um bandido, e aí você dá um pedaço da roupa do bandido para o cachorro fareja e vai lá achar o tal do bandido. E morde do bandido, certo? Isso seria o CRISPR-Cas9. O cachorro é o Cas9, a enzima, e o RNA guia é o pedaço da camisa. Então, se você tem um bandido diferente, você dá um pedaço de camisa diferente. Aqui, requer que você faça um cachorro novo. Deu para entender a diferença? Então, para cada bandido, você vai ter que ter um cachorro. Então, fica muito mais fácil. Você usa o mesmo cachorro, simplesmente dá um pedaço de tecido diferente, certo? É isso. Então, o que você precisa? Você precisa da enzima, a proteína, que a gente tem o código, o Cas9, certo? A nuclease. Você precisa de um RNA de 20 nucleotídeos
que vai ser complementar ao sítio que você quer editar no genoma, ok? E esse tracer RNA é um RNA estrutural que é constante. Então, basicamente, o que o usuário tem que fazer é procurar e desenhar o cRNA. O trecho todo, cRNA e tracer RNA, forma o que a gente chama de gRNA, guide RNA, certo? Então, essa parte amarelo é o que vai se complementar ao genoma, 20 pares de base. E esse aqui, como eu disse, é uma sequência constante. Então, desses 3 componentes, 2 são constantes e 1 é variável. E esse variável de 20 nucleotídeos é o que o usuário desenha. Ficou claro isso? Existem algumas restrições. Esse cRNA, ele tem que estar próximo de uma sequência PAN. Então, depois eu vou falar, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas, assim, a especificidade dele é uma das coisas que está frequentemente sendo questionada, principalmente quando você pensa em edição em modelos animais que vão chegar à idade adulta. Mas você pode pensar, olha, o que acontece? Existe o tamanho do genoma humano é 3 de 10 a 9 e a probabilidade de ter uma sequência igual a 10 a 12. Aí você pensa, bom, então não tem problema de eu ter uma sequência de 20 pares de nucleotídeos que vai pegar em outro lugar. O que acontece é que o Cas9 original tem uma certa flexibilidade de sequência. Então, se você tiver um pequeno mismatch, ele funciona também. Então, por isso essa preocupação com as pessoas que pensam nos que a gente chama de off-target, ou seja, o seu cachorro, em vez de morder o bandido, vai lá e morde o seu vizinho. Entendeu? Se o vizinho está usando a mesma cor de camisa, digamos. Existe um pouquinho desse erro, porque vamos dizer que o cachorro original não era exatamente muito esperto. Então, um pouquinho míope. Muito bem. Aí, você tá, ok, então off-target pode ser um problema. E a outra coisa é, mas eu quero pegar uma sequência super específica e perto dele não tem um PAN. O que eu faço? Então, já tem vários anos que as pessoas estão trabalhando com o Cas9 e no ano passado eu não podia apresentar isso para vocês, mas agora eu posso, porque do ano passado para cá esses instrumentos ficaram disponíveis. Tem variantes do Cas9 que reconhecem que precisam de outros PANs. Então, dessa forma, quanto mais variantes você tem, mais possibilidade de você poder cobrir o genoma em qualquer lugar que você quiser. E veja, o PAN, na verdade, não é uma sequência muito grande, é NGG. Mas digamos que você tem um azar de trabalhar com alguma coisa que não seja GC rico e não consegue achar um NGG justamente perto da sequência que quer. Existem outras alternativas que são disponíveis agora. Por exemplo, isso aqui são outro Cas9 de outras espécies de outras bactérias, toda honra e glória para as bactérias, como o Menck costuma dizer, certo? Então, existem esses instrumentos, estão cada vez mais estão melhorando, tem muito mais variações, tem muito mais opções, e aí veio aquela questão do que o Menck falou. Existem variações na função de como você vai usar o Cas9. Então, imagine novamente o cachorro. Em vez de o cachorro só morder o bandido, agora ele pode fazer outras coisas. Ele pode simplesmente farejar, te levar até lá, ou ele pode simplesmente ficar detectar sequências genômicas. Então, o que acontece é que o instrumento Cas9 está sendo utilizado mais como uma forma da gente detectar sequências específicas no genoma e, portanto, a gente vai acoplar vários outros instrumentos que a gente já conhecia antes. Então, esses instrumentos já eram utilizados. Então, por exemplo, ativação de promotor e agora também demetilases são utilizados para você fazer modificações epigenômicas. Essa parte eu acho muito bonita. Você pode agora visualizar sequências no genoma usando microscopia. Você pode fazer RNA tracking, também é uma possibilidade. Então, cada vez mais ele está sendo usado. É uma explosão de ferramentas possíveis para pesquisa em ácidos nucleicos. Eu acho que a importância dele chega igual ao de enzima de restrição e taco polimerase, que é uma coisa que a gente usa já no dia a dia. Você pode fazer o original, o Cas9 original, fazer indels, como o Menck falou. Então, é uma nuclease que vem, ele faz uma pequena deleção e pela junção não homóloga, você cria uma deleção pontual. Essa deleção pontual muitas vezes vai gerar um produto fora do quadro de leitura e, portanto, você tem uma interrupção na codificação daquele gene. E aí, a partir daí, tem modificações,
São feitas... tem o Cas9, que ele é apenas uma nuclease nicase, ela corta só uma fita do DNA, em vez de cortar ambas as fitas e causar um erro. E aí isso faz com que você possa acoplar e utilizá-la de outras formas. Por exemplo, por inserção ou substituição, por recombinação homóloga, e a recombinação homóloga clássica. E, novamente, os conhecimentos para a recombinação homóloga clássica já vêm sendo acumulados há muito tempo. Então, não é um avanço novo. Simplesmente utilizar o Cas9 para isso é uma coisa nova. Ativação gênica, como eu disse, você pode acoplar o seu cão farejador a um domínio ativador, ele vai levar o domínio ativador para o sítio que você quer no genoma e depois o domínio ativador que vai fazer o resto do trabalho. Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente poderosa para detectar rapidamente onde você quer o sítio no genoma para você poder fazer o que você quiser. Modificações epigenômicas também estão sendo feitas e, como eu disse, eu acho que esse aqui é um particularmente bonitinho que você consegue visualizar onde no genoma está a sua sequência, o que está acontecendo, está numa heterocromatina ou cromatina e coisas desse tipo. Então, eu acho que o limite para o uso do Cas9 é simplesmente a imaginação das pessoas. Como é que você vai usar algo que pode ver o genoma por você? E eu acho que o poder do instrumento está aí. Um outro ponto que é bastante interessante, falar, não, mas puxa, será que é difícil de usar? É uma coisa que as pessoas perguntam sempre. Falar, olha, se o seu laboratório já faz biologia molecular, não é difícil. Você já faz biologia molecular, o que você vai ter que fazer? Você tem que comprar essa enzima que é meio chatinha. Eu botei até o preço aqui, porque, né, eu sei que fica meio, assim, talvez um pouco vulgar botar preço, mas no final das contas é o que todo mundo quer saber. Então, BBS1 custa $172, vem um tiquinho de nada, mas rende bastante. Você vai pedir os seus órgãos, você vai desenhar os seus órgãos, não é difícil desenhar os órgãos também, existem vários instrumentos online gratuitos que te ajudam a fazer isso. E aí custam R$300 e eu não vou dizer qual é a empresa que eu compro, mas é uma empresa nacional que funciona bem. É bom que compre fosforilado já, porque já ajuda, pode importar também. Plasmídio PX330 é um plasmídio que você pode adquirir no Edin. Então, o que acontece, essa explosão, o Edin é uma empresa sem fins lucrativos que tem sido um repositório de todos os instrumentos de CRISPR que têm sido feitos. E eles têm feito um esforço bastante grande para que essas importações sejam facilitadas para o Brasil, porque a gente tem certos probleminhas com a Anvisa, enfim, e aí fica parado a bactéria lá um tempo. Eles têm tentado agilizar isso e nas últimas 3 importações que eu fiz tem funcionado direitinho. $65, certo? E aí você tem, se você é um laboratório que já faz biomol, mid-prep, enzima de restrição, método de lipofectamina, PEI, o que você quer usar, você provavelmente já tem. Se você não é um laboratório que faz biomol, aí eu recomendo que, se possível, compre. Já tem várias empresas que têm ferramentas prontas, porque aí você já compra o seu plasmídio pronto, porque quem não sabe fazer biomol, para começar do zero, é uma raladinha, mas quem já faz é simplesmente uma subclonagem. Você faz uma ligação do seu RNA guia no plasmídio, fim, acabou, usa aquilo. Tempo que leva a clonagem 1 a 2 semanas, se você for bom de biomol. Se você não sabe biomol, demora mais. Sequenciamento daquilo. Transfecção e seleção de clones, quando eu estou falando de linhagens celulares. Aí depende um pouquinho de quão rápido essa linhagem celular prolifera. E aí a gente entra no que realmente são os problemas do CRISPR-Cas9, que na verdade não são problemas do sistema. É um problema experimental que já pré-existia. Então, se eu tenho um modelo experimental que as células proliferam muito devagar, cultura primária, por exemplo, e são péssimas de transfectar, esse problema vai continuar. A culpa não é do CRISPR-Cas9, porque aqui terminou a parte em que você formulou a sua ferramenta está lá. O delivery da ferramenta é um problema que já pré-existia, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, para vocês terem uma ideia, não sai caro, não é difícil para quem já faz biomol. Para quem não faz biomol, existem várias alternativas comerciais e cada vez mais disponíveis. No nosso caso, não existem alternativas comerciais. A gente trabalha com genoma de galinha, que apesar da galinha ser um elemento muito popular na culinária, na pesquisa o genoma de galinha não tem tanta gente trabalhando com genoma, então a gente tem que fazer nossas próprias ferramentas. Então eu vou entrar rapidamente no que é a nossa pergunta biológica
E o que a gente viu que foi problemas, e como eu disse, são problemas do nosso sistema. Bom, a gente está interessado no desenvolvimento do tubo neural, cedo. Então, quando tem progenitores e quando eles estão começando a se diferenciar, são dois pontos principais, o próprio tubo neural e células da crista neural que migram para formar o sistema nervoso periférico. Essas células migratórias, elas são identificáveis por um anticorpo chamado HNK1. Então, é um anticorpo muito bom, que funciona em embrião de galinha e em outras espécies, exceto camundongo. E a nossa pergunta seria, olha, nós temos fatores de transcrição que sabemos que são importantes para esse processo de migração de células de crista neural. Então, a hipótese e o problema é, será que se eu tirar esse fator de transcrição, chamado SLUG, eu vou matar a migração de crista neural? Eu vou tirar genomicamente. Já foi removido de várias formas, com RNAi, mas vamos remover completamente do genoma. E aí, nós usaremos o CRISPR para fazer essa edição. Então, o que foi feito foi desenhar, nesse aqui foi no começo, então a gente desenhou um RNA guia para logo o início da sequência codificante de SLUG, para fazer um indel. Então, fizemos um plasmídio contendo o RNA que nós queremos, junto com Cas9 e com o restante do tracer RNA, que são elementos constantes desse sistema. Nossa, aí é uma coisa um pouco bem especial do nosso sistema. A forma que a gente faz com que o plasmídio seja incorporado nas células embrionárias é um procedimento chamado eletroporação em ovo. Então, nós injetamos o DNA tem carga negativa, damos um microchoque, pequeno pulso elétrico, que faz com que as células sejam permeabilizadas e apenas o tubo neural, que está do polo positivo, porque o DNA é negativo, vai receber o DNA que a gente injetou no tubo neural. Então, você tem um M-tubo com plasmídio e outro M-tubo sem plasmídio, que seria o nosso controle. Só para vocês verem, aqui foi com o GFP. Então, você tem um M-tubo eletroporado, a região dorsoventral, isso aqui é o tubo neural, e a outra parte que ficou com polo negativo, não é eletroporada, a gente usa como controle. Como você pode ver, a eletroporação, assim como qualquer outra forma de delivery, de entregar produtos gênicos, ele não é 100%. Então, você tem uma coisa em mosaico. Depois de eletroporar, a gente reincuba, deixa um tempo e a gente faz a imunofluorescência para ver o fenótipo. Então, o que vocês podem ver, isso aqui é uma marcação pelo anticorpo que detecta as células da crista neural. E você vê aqui o lado controle, você tem a formação de gânglios craniais de forma normal, como acontece no embrião que não foi eletroporado. E o lado que foi eletroporado com o sistema CRISPR-Cas9 para SLUG, você vê que tem uma redução bastante significante de células positivas para células de crista neural migratórias. O nosso problema surgiu quando foi fazer genotipagem. Então, novamente, isso é um problema particular nosso, do nosso sistema. Ao contrário de células, linhagens celulares, nós não podemos botar um selecionador e matar as células que... Se a gente mata as células, mata o embrião. Então, a gente tem que conviver com as células que não receberam o CRISPR, que não foram editadas. Então, a genotipagem de um tecido em mosaico é extremamente complicado quando você está falando de mutações pontuais como indels. Isso a gente foi vendo com o tempo. Falei, né, isso não vai dar certo. Então, voltamos, não dá para fazer, você teria que fazer sequenciamento de todas as células, é complicado. Então, olha, agora surgiu esse novo modelo em que você faz um corte duplo. Então, em vez de fazer um indel, uma modificação pontual de 10 pares de base, vamos fazer uma deleção de 284 nucleotídeos. Pelo menos assim com o PCR eu consigo ver, não tem que sequenciar, fazer single cell sequencing. Bom, e aí o que acontece é que é muito mais fácil para a gente eletroporar um plasmídio. Co-eletroporar é complicado. Então fizemos um plasmídio só, com 2 RNA guias que faziam corte duplo e, portanto, removeria um pedaço inteiro de 284 nucleotídeos dessa parte do genoma. O plasmídio foi feito, como eu disse, essa parte de biomol não é complicada, foi tranquilo de fazer, sequenciando estava tudo certo, mas a gente não obteve nenhum embrião positivo. E aí, quando fizemos controles apropriados para ver se o plasmídio foi incorporado, se foi eletroporado ou não, deparamos com nenhuma eletroporação, nenhum sucesso. E o problema é o tamanho do plasmídio, ficou com 12 kb.
8 é mais ou menos o limite máximo, estourando de quanto que o tamanho que a gente consegue colocar em células do embrião. 12 é um caminhão. O que passa um Fusca não passa um caminhão. Então agora a gente volta para o nosso problema. Nosso sistema tem o Cas9, tem o GFP para mostrar a eletroporação e tem os 2 guiRNAs. Então agora a gente vai remover o GFP, que é um elemento que não é necessário, é um luxo, e vamos ver se agora entra no embrião. Então o delivery você tem que ter formas de controlar. Se você não tem edição, você fala, puxa, não funcionou. Bom, tenta ver se o Cas9 está sendo expresso. Às vezes o Cas9 não está sendo expresso, e aí, portanto, você não tem edição. No caso desse sistema aqui, o nosso Cas9 ele tem um epítopo flag. Então, ele permite que a gente use o anticorpo anti-flag para ver se, de fato, a enzima está sendo expressa, se pelo menos a célula está com o sistema funcionando. E aí, se não editar, é um outro problema. Mas nunca aconteceu isso, de ter a enzima e não ter edição. O nosso problema é que a gente não consegue fazer o plasmídio entrar. 12 KB é muito grande. A gente tem um problema também de conseguir anticorpos para uma proteína que a gente uma outra proteína que a gente está estudando. E aí, só para apresentar para vocês, existe esse instrumento, é um instrumento de recombinação homóloga, e você chama PFET, também está disponível no ADIN, e o que ele faz é usar o sistema de recombinação homóloga para introduzir o epítopo flag no genoma. Então você passa a ter no genoma a sua proteína sendo expressa já com epítopo. E o anticorpo anti-flag funciona super bem, independente da fonte do seu anticorpo. E isso ajudaria bastante pessoas que não têm, como a gente, que tem um anticorpo que funciona desse jeito, no Western blot, vários anticorpos, a gente não consegue fazer um Western blot direito. Então, isso seria uma vantagem. Só apresentar para vocês alguns recursos para quem está interessado e gostaria de entender mais. Esses 3 eu acho muito bons. Então, o ADIN veio com a primeira edição no ano passado, tem a segunda edição esse ano, já incorporando os novos instrumentos que surgiram. É de graça, é um PDF em inglês, é só baixar, você cadastra no site e você baixa. O CRISPR Handbook do GenScript também é bastante didático, tem muitas imagens. E esse aqui é um manual feito pela Sociedade Brasileira de Genética, em português, com vários capítulos de pesquisadores brasileiros explicando sobre o assunto. Uma outra fonte de como você pode conseguir se atualizar sobre CRISPR-Cas9 são os webinars. Existem muitos webinars e são todos gratuitos. O Science, Nature, Cell sempre fazem webinars. Ontem teve um, inclusive, que eu assisti, sobre CRISPR em camundongos, feito pelo pessoal do Jackson Labs e do MIT. E é legal, você bota ele para tocar e faz outra coisa, fica ouvindo como se fosse um rádio. Mas é muito bom, eles são muito informativos e você vê que tem pesquisadores que também estão enfrentando problemas similares. Então, não falta webinars, o GenScript às vezes também faz isso. Aqui é a equipe que trabalha no laboratório. Eu queria ressaltar 2 pessoas que trabalharam diretamente com CRISPR. A Tati fez edição genômica em células-tronco embrionárias durante diferenciação neural. Foi um resultado que eu apresentei ano passado. Ela defendeu o doutorado e agora está fazendo um pós-doc na Rockefeller. E esse aqui é o Tiago, que foi quem trabalhou comigo para desenvolver as ferramentas para funcionar em embrião. O Tiago é aluno de iniciação científica, não para diminuir o valor de iniciação científica, veja bem, mas só para mostrar para vocês que ele estava iniciando em biologia molecular e ele conseguiu fazer o plasmídio CRISPR funcionando. O nosso problema era outro, era o problema de delivery. Então, essa parte de biomol, eu acho que não é complicado, é tranquilo de fazer e que torna a ferramenta tão poderosa. Obrigada, Meg. Desculpa ter passado.